Vaguinho, boa tarde, Vaguinho. A coletiva é uma ponte entre você, nós e o torcedor. E no Correto. domingo, Vaguinho, eu assisti o jogo da arquibancada, eu pude pegar o clima do torcedor. A gente conhece a realidade aqui do dia a dia de treino. E o torcedor falou: parece que esse time não treina, vamos jogar. Então a pergunta é essa: como é que foi a tua semana? Como é que está sendo essa semana de treino do Marcílio Dias para enfrentar a equipe do Figueirense? Tá bem, né? Respondendo ao torcedor, treinar se treina, né? E treina todos os dias dentro dos limites e da possibilidade de campo, de situações que nós temos. Mas a equipe também, nós também ficamos muito chateados com o futebol que nós apresentamos. Só que, por outro lado, nós pegamos uma equipe muito forte. A equipe do Inter, ele fez 4 gols em Joinville, 4 gols lá no Ercílio, 3 gols no Avaí, acho que 2 gols no Figueirense, uma equipe forte. E nós tínhamos que, em casa, fazer o resultado. E nós pressionamos até os 18 minutos do primeiro tempo. Nós tivemos grandes ações. Eles tiveram um escanteio que bateram curto e que o Bolas tirou junto à trave, por um único lance que eles tiveram. E de lance de gol do Inter no primeiro tempo, só teve quase uma bicicleta que o cara acertou, que é o Igor Bahia. Mas nenhuma chance. Eles não chegaram no nosso gol. E nós tivemos algumas oportunidades que nós criamos e não concluímos em gol. É que o torcedor ele está na emoção e na vibração. E nós temos que estar na razão e no profissionalismo. No segundo tempo, nós demos as oportunidades para eles. Então, eles chutaram bola na trave, eles tiveram as oportunidades que passaram próximo do gol e uma defesa do Golas, de fora da área no canto. Somente isso. Do contrário, foi um jogo muito equilibrado, parando a todo instante e a todo instante muitas faltas. O que o torcedor tem que entender também, e vocês da imprensa, que quando se montou para uma Copa Santa Catarina essa equipe, nós tínhamos uma receita e dentro dessa receita nós tentamos trazer o máximo de experiência com algumas apostas. Dentre as experiências que nós conseguimos e que tem um valor até monetário para o clube maior de salário, não estava em campo. Então nós estamos falando de 6 atletas. 6 atletas para quando se jogam 11 é mais de 50%. É uma diferença muito grande. Dos 6 atletas, nós estamos falando de Felipe Manuel, volante, nós estamos falando de Ícaro, volante, nós estamos falando de Fabiano, volante. Olha só a situação. Nós estamos falando da dupla de zaga que iniciou e que eram titulares, Sandro e Luan. E nós estamos falando de Jefferson Renan. Todos jogadores que vieram para ser titulares com ganho salarial alto. Nós tivemos que colocar no segundo tempo, se os titulares estavam de fora, os considerados reservas é o que estavam jogando. E os que vieram para compor elenco, para treinar e quem sabe ser uma oportunidade no futuro, é o que entraram. Estou falando de João Pedro, estou falando de Brandão, estou falando de Cadu e estou falando de Zé Vitor Volante. 4 peças. E nós trocamos 5 peças. É uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada. E dos 2 zagueiros que iniciaram jogando, o Rony estreando como titular e o Silvio que estava sem jogar há algum tempo e que veio para compor o elenco como zagueiro. E nele o Silvio teve que sair e, graças a Deus, uma estreia do Brandão muito positiva, muito boa, um garoto que entrou e nos ajudou. Então, o torcedor tem que entender esse lado. Vocês da imprensa têm que passar para eles isso também. Porque vocês são profissionais e eles têm que entender. Eles estão em emoção. E nós que estamos aqui dentro, profissionais, que temos que passar e ser formador de opinião. Então, eu dei graças a Deus pela situação da vitória. Porque, com tudo que eu acabei de relatar para vocês, é a realidade. E nós vencemos uma equipe muito forte. E essa equipe forte hoje, se eu não me engano, 8 pontos, o Inter deve estar. Tem 2 jogos que, se eles vencerem, eles vão brigar muito forte por uma classificação. E nós conseguimos quebrar aqui dentro de casa. Hoje nós temos 4 vitórias. E eu disse para vocês que com 4 vitórias em casa e algum resultado fora, nós classificaríamos. E nós perdemos um ponto muito importante para o Barra. Está muito difícil digerir aquela derrota. Se nós tivéssemos com aquela vitória que os outros conseguiram, nós estaríamos hoje com 5 vitórias, com 15 pontos praticamente classificados. Se nós não tivéssemos, infelizmente, o Bandeirinha deu aquele gol com o Avaí, nós estaríamos com um ponto a mais e o Avaí não estaria nessa briga que está agora. Então, são resultados, 4 pontos que influenciaram demais
e hoje nós estamos brigando na terceira colocação pela primeira. Então, vocês já imaginam onde que nós poderíamos estar classificados como eu acabei de dizer, contra o Avaí e contra o Barra. Então, o torcedor tem que estar contente com a gente. Com a gente, que eu digo atletas, porque eles se doaram muito. Eles correram demais. Nós não jogamos bem. Nós não jogamos bem. Mas dizer que não é treinado, dizer que o time não estava em campo postado, aí eu discordo. Vaguinho, boa tarde, professor. Tá afunilando, né, o campeonato, chegando às 2 rodadas finais, né? Todo mundo encostado em todo mundo. Qual que é a estratégia daqui para frente? O jogo dificílimo, né? O jogo contra o Inter foi 6 pontos e o jogo agora certo, valendo 6 pontos novamente contra o Figueirense. Como é que está a projeção para essa partida? E quem vocês conseguiram recuperar já para colocar para jogar e para ajudar o grupo, pelo menos? O Silvio não vai ter condições. O Silvio vai ter que fazer mais uma semana de recuperação, porque a gente tem ele nas semifinais. O Sandro está se recuperando e deve estar com a gente lá para o jogo. Eu devo iniciar com o Rony e com o Luan, que foi o Luan está voltando do cartão e o Rony foi muito bem. Então, nós precisamos contar com o Sandro e com o Brandão. E o Silvio recuperar, porque o Sandro tem 2 cartões. Então, a nossa ideia já é pensar nesse jogo e no que vai vir pela frente, e principalmente semifinal. Então, essa é a nossa confiança. Se nós estamos confiantes, é porque nós entendemos que vão fazer um grande jogo contra o Figueirense, e por outro lado, o Figueirense há 3 jogos que não vence, com um empate e 2 derrotas. E é o último jogo dele em casa. É uma obrigação de vencer para ele continuar no que você acabou de dizer. Afunilou, todos com perspectiva de classificação. É uma grande final. Então tem que saber jogar final, tem que saber jogar lá em fora e tem que saber jogar em casa, que é o último contra o líder, Ercílio Luz. Então as 2 partidas nossas, perante uma tabela que foi feita, dificílima. A tabela para nós, desde o início, eu estava no seu programa já, ela sempre foi muito complicada. E quando nós entendíamos já no final, quando nós estudamos, nós sabíamos das dificuldades que íamos ter agora no final, por se tratar de 2 equipes que vinham em competição. Ercílio Luz, uma Série D com uma continuidade muito boa, e o Figueirense de uma Série C. Então, nós sabíamos que no final, dependendo das pontuações, ia acontecer o que aconteceu agora. Todos com muitas condições. Joinville entrou no páreo. Joinville está numa situação também de classificação, como a Chapecoense, como todos. Então, ficou muito equilibrado. Tem que se saber vir, e a estratégia é tentar fazer o maior número de pontos. Saber como conquistar lá em Florianópolis um resultado positivo. E saber que nós temos o último jogo em casa, para se assim concluir uma classificação e ver que colocação que nós vamos ficar. É lógico que a nossa intenção é ficar nas primeira e segunda, para poder disputar o mata-mata, decidindo em casa. Vaguinho, ontem o Figueirense acabou perdendo para o Avaí, deve ter assistido o jogo, e uma das preocupações é pela direita, que era o Guilherme Pato. Ele tomou o 3º amarelo amanhã, ontem, não enfrenta o Marcílio Dias. Queria que fizesse uma geral sobre esse time do Figueirense que foi derrotado ontem, e junto com essa, a viagem para Florianópolis deve ser no mesmo dia. Como é que o elenco está entendendo essa viagem de ida e volta no mesmo dia, se está tudo tranquilo? No nosso evento lá na federação, vocês estavam presentes, e eu disse que a final eu acreditava que ia ser Figueirense e Marcílio Dias. Então, na minha palavra, eu já disse que eu entendia que o Figueirense é uma grande equipe. E nós vamos enfrentar uma grande equipe que veio de resultados não bons para eles, mas é uma grande equipe. O Figueirense tem uma estrutura de Série C, vem com jogadores de Série C. Então, é uma equipe forte. O Guilherme Pato, ele vem se destacando pela sua habilidade, velocidade, fazendo gols, dando assistência. Mas o André, que não pôde jogar e entrou no final dessa partida ontem, e eu trabalhei com o André no Criciúma, é um bom jogador. O Cezinha, que entrou também no segundo tempo, que vinha jogando, é um bom jogador. Então, eles têm as peças que podem ser mudadas, e nós temos que entender quem vem, porque é um time bom. E como eu disse, é o último jogo em casa, eles vão ter que fazer de tudo para que conquiste o resultado em casa, como nós também queremos. Então, entendendo bem ao Figueirense, é um jogo de estratégia, um jogo de final, um jogo de decisão, e nós temos que saber como enfrentar. Sobre a situação da viagem, quando começou a competição, já nos foi passado por uma diretoria que nesses jogos nós não íamos ter concentração. Então nós estamos cientes, e todos os jogos nós não tivemos. Nós só tivemos, lógico, a viagem longa, que foi tanto para Concórdia quanto para Chapecó.
mas os outros a gente tem viajado no dia. Então, o atleta entendeu bem, aceitou bem, a gente tenta também fazer com que eles cheguem descansados. Eu tenho que fazer uma preleção bem antes para poder chegar na hora do vestiário e simplesmente falar pouca coisa com eles, mas eles já têm que sair treinados. É uma dificuldade que nós já estamos superando, vamos para cima. Ontem eu assisti o jogo, gostei muito do seu comentário, vi tudo, com todos os detalhes, achei muito preciso todas as informações que foram tidas ontem. E nós estamos trabalhando para ir lá e buscar essa vitória. Espero que dentro de campo a gente consiga, sim, os atletas fazerem um jogo melhor do que foi contra o Inter, em termos técnicos ofensivos. Foi o único jogo que nós fizemos um gol, e foi o único jogo também que nós não tomamos gol. Os outros nós tomamos, e nesse jogo não tomamos. Então, acho que o equilíbrio está chegando, e acredito, como eu falei para o Jânio, para vocês todos, que quando chegasse na semifinal, o time estaria mais amadurecido, mais pronto, mais jogado, aí nós íamos equilibrar com os outros que saíram na nossa frente, ou jogando um campeonato anterior, ou com a apresentação antes. Então, acho que agora a gente já está assim, se preparando melhor, jogadores entenderam melhor, os reforços que chegaram muito bons, tanto o Araújo quanto o Rony, nos incorporaram muito mais, qualificaram. Então, eu acho que nós estamos muito confiantes para fazer um grande jogo. O professor, foi notório, óbvio, né, que o Marcílio Dias não conseguiu fazer uma boa atuação, como tinha feito lá na cidade de Joinville, mas teve um grande mérito que soube defender o resultado, e defendeu de todas as formas, né, e até depois na sua entrevista o senhor falava que o próprio ataque não produziu lá na frente, mas ajudou a marcar também, né? E agora uma situação diferente, o Marcílio precisa buscar um resultado, e você ganha uma peça importante que é o Felipe Manuel. O que o professor está pensando aí para montar esse time e tentar sair um pouco mais rápido e buscar pelo menos o contra-ataques que a gente não conseguiu no último jogo? Olha, o Felipe Manuel, ele teve a infelicidade de 2 expulsões, né? Então ele não conseguiu ainda dar uma sequência. Como nós não conseguimos dar sequência de uma escalação do meio-campo, nem setor defensivo com as 2 peças e nem com o meio-campo. Então isso atrapalha muito para você ter um entrosamento e para a equipe jogar um pouco melhor do que vem jogando. Então, nós somos cientes disso. Nesse momento, com a maneira que nós jogamos e tudo mais, nós estamos vendo ainda se o Felipe Manuel entra jogando ou se aguarda um pouco, porque o próprio Gibo e o Araújo também tiveram participação importante nesse jogo. Então, nós ganhamos com ele. Então, nós temos peça de reposição. Nós temos como qualificar um pouco mais o meio-campo durante a própria partida. Então, desde o início, assim, eu tenho falado, eu me lembro, acho que o Kaká que comentou sempre com a gente, sobre cada jogo é uma escalação. Cada jogo a gente não consegue ter uma mesma formação, e nós não tivemos até agora. Isso não é desculpa para o torcedor. O que eu estou dizendo aqui é a realidade desse próprio jogo agora, como que nós entramos. Araújo estreou pela primeira, mais um meio-campo diferente, com a estreia do Araújo, junto com o Gibo, o Tardelli, que agora ganhou novamente a posição, era o Clisma que vinha jogando. Cara, são muitas dificuldades. E a mesma coisa aconteceu. Nós sabíamos que o Araújo ia cansar, que não ia aguentar, teve que trocar, entrou o Zé Vitor, daqui a pouco teve o Silvio que sair, tivemos que trocar de novo a zaga. Cara, é uma instabilidade muito grande. Então, espero que o torcedor também tenha essa visão, que vocês passem, como sempre, boas informações, para que os atletas tenham essa certa confiança e que a gente, dentro do que tem, fazer o melhor. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos hoje, com tudo que eu falei, a perda para o Barra, 3 pontos, o empate para o Criciúma, 1 ponto, as vitórias que nós já estamos, e nós estamos hoje na 3ª colocação, com todas as dificuldades que nós estamos fazendo, com todo ainda um desempenho melhor que nós gostaríamos. Então, eu acho que tem que vangloriar, eu acho que tem que respeitar, eu acho que tem que valorizar o que está sendo feito, sabe? Copo meio cheio ou meio vazio? Mais cheio. Olha onde nós estamos. Se eu não me engano, só em uma rodada que nós não ficamos entre os 4. Se eu não me engano, só uma. Em todas, nós não saímos da zona de semifinal. Eu acho que tem que ter uma valorização.